Mistérios antigos. Há mais de 2000 anos, estas ruínas eram o mais importante centro de aprendizado no mundo. Aqui homens descobriram pela primeira vez o tamanho da Terra e contaram as estrelas no céu. Havia laboratórios, jardins, escolas de medicina e mais de 500 mil livros. Esta antiga biblioteca no Antigo Egito educou algumas das mentes mais brilhantes de todos os tempos. Estas ruínas podem conter os segredos de séculos de conhecimento. As sementes de nossa cultura atual foram plantadas nestas velhas galerias em Alexandria. Talvez a coisa mais fantástica sobre ela é que existiu por mais de 6 séculos, e isto pode ser o que sobrou dela. A Biblioteca de Alexandria. Origens do pensamento. A fundação da Biblioteca de Alexandria já foi chamada de início da história moderna. Mais do que uma biblioteca, foi o primeiro centro de pesquisa no mundo. Por séculos, Alexandria convidou pessoas importantes de todo o mundo para estudar dentro destas paredes. Os residentes poderiam viver, comer, aprender e trabalhar com os visitantes que traziam novos conhecimentos do mundo todo para cá. Aparentemente, tudo o que sobrou da legendária biblioteca é esta escavação chamada Serapeum. A segunda estrutura construída quando a original começou a superlotar de livros e pessoas. O Serapeum existe apenas para nos dar uma pequena amostra da grandiosidade de outrora. The amazing thing about the library at Alexandria is that it was the most important place of learning in the ancient world. And we don't know where it was or where it is now. We don't know what it looked like. We don't know the details of what books did it have. We don't know everybody who was there. There's more that we don't know than we do know. Yet it was the most important event, perhaps, in the intellectual history of man. Mais de 3 milhões de pessoas vivem na atual Alexandria, em sua maioria seguidora do islamismo. As antigas ruas estão lotadas de lojas e prédios junto às antigas ruínas. 209 quilômetros a noroeste do Cairo, Alexandria é a segunda maior cidade do Egito e onde fica o maior porto. Mais de 3 milhões de pessoas vivem hoje nessa cidade. No século IV a.C., neste refinado porto natural chamado Ilha de Faros, atracou o ilustre conquistador Alexandre o Grande. Quando Alexandre fundou a cidade em 332 a.C., ele escolheu este lugar para sua fundação. O mar Mediterrâneo, a Ilha de Faros e a proximidade com o rio Nilo a tornaram uma excelente base naval. O porto natural permitia fácil acesso para todas as nações no crescente Mediterrâneo. Mercados dispersos e outras civilizações estavam acessíveis. Alexandria foi idealizada para ser o novo centro do pensamento, cultura e atividade do mundo. Quando Alexandre o Grande olhou para o porto vazio, o que ele visualizou para a cidade que batizaria com seu nome? Por que o guerreiro Alexandre se importaria com uma biblioteca? Muito antes de Alexandre adentrar no Egito, os gregos já questionavam a existência humana. Era o início do entendimento do mundo natural. Investigar tudo era muito importante. Atenas, na Grécia, tornou-se o cérebro de todo o mundo grego antigo. Discussões e debates eram passatempos comuns. Discursos públicos produziam estudiosos públicos que se tornaram celebridades. No século V e IV a.C., homens como Sócrates, Aristóteles e Platão trabalhavam em Atenas. Eles eram a popular e controversa política da época.
Seus ensinamentos pioneiros fundaram o pensamento moderno. Mas o que estes primeiros grandes pensadores têm em comum com um dos maiores generais, Alexandre o Grande? The tradition is that Alexander was taught by Aristotle. And Aristotle, of course, was taught by Plato, who in turn was taught by Socrates. Plato and Socrates believed that the senses mislead you, that if you can see it, you shouldn't really believe it. They believed in eternal, unchanging truths, which are known by the mind, not by the senses. Aristotle turned this around. Aristotle said, no, nothing enters the mind except through the senses. And he, in turn, taught Alexander the Great. Alexandre nasceu para ser o governante da Macedônia, o estado que mais crescia no mundo grego antigo. Naturalmente, o rei Felipe queria o melhor tutor para educar seu filho. Assim, com 13 anos, Alexandre, futuro o Grande, foi confiado a Aristóteles. O filósofo preencheu o jovem guerreiro com uma grande paixão pelo estudo. Educated men are as much superior to uneducated men as the living are to the dead. The fate of empires depends on the education of youth. Aristotle the philosopher, 4th century BC. Alexandre aprendeu que o conhecimento é um instrumento para o poder. Em sua aventura para conquistar o mundo, uma década depois, Alexandre carregou uma cópia da Poética de Aristóteles e da Ilíada de Homero para a batalha. Um guerreiro que também era um poeta. Lançando seu grande exército sobre a Ásia, Índia Ocidental, o talentoso e jovem comandante inspirava admiração. Sua campanha para derrubar o Império Persa o fortaleceu diante do mundo antigo, ganhando o apoio de exércitos, reinos e países. No outono de 332 a.C., começo de sua campanha, Alexandre entrou no Egito, que era uma província persa. Assim, o Egito tomou Alexandre como um libertador da opressão persa. Aceito como governante, ele foi coroado faraó do Egito. Por mais de 3.000 anos, o Egito havia sido governado por faraós com status divino, e eles eram a ligação entre o mundo mortal e o mundo dos deuses. Faraós egípcios eram educados para serem deuses na vida e na morte. Mas Alexandre era grego e não egípcio. Não havia garantia de vida após a morte. Onde poderia Alexandre encontrar a imortalidade? No deserto do Saara, Alexandre viu escondido o oráculo da maior divindade, o grande deus egípcio Amon. Seria ele cria do rei Felipe ou do próprio deus Amon? He went to Siwa and asked the oracle of God Amon if this was true. And in a dream, he saw that the god Amon embraced his mother. So this was an assurance, a confirmation of the claim. And then he asked his father, God Amon, if he would require him to do anything. And the answer came also in a dream. King, I am God Amon speaking to you. Go and found an illustrious city at the site of the island Pharos. He immediately carried this out. No sonho, o deus Amon abraçou a mãe de Alexandre, enquanto na realidade Alexandre abraçou o Egito e fundou Alexandria. Em 332 a.C., ele decretou que sua cidade seria a fonte mundial do conhecimento, polo cultural atrativo para o restante do mundo.
No coração da cidade haveria um instituto de ensino no qual seus impérios seriam desenvolvidos. O lar da ciência e literatura. A biblioteca deveria ser um centro universal, estimulador da cultura. Arquitetos planejaram a nova cidade. Após 6 meses no Egito, Alexandre continuava com suas aventuras pelo mundo. Parecia assim que ele conseguiria dominar o mundo. Mas em 323 a.C., enfraquecido por ferimentos e febre, possivelmente envenenado, Alexandre o Grande morreu precocemente. O que aconteceria com sua querida cidade? Os novos conquistadores compartilhariam da sede de conhecimento de Alexandre? A biblioteca de Alexandria ainda não havia sido construída quando ele morreu. O mundo vislumbraria sua visão completada? A nova dinastia. Com a fundação de Alexandria, um novo período de glória nasceu para a história grega. Era o nascimento de uma nova liderança, uma nova forma de pensar. Quando Alexandre o Grande morreu, seu reino egípcio foi tomado por Ptolomeu, o general em quem Alexandre mais confiava, e que construiria a biblioteca que Alexandre visionara. Ptolomeu I iniciou uma dinastia, uma série de reis da mesma família que governariam o Egito por quase 300 anos. Ptolomeu I fez de Alexandria a capital do Egito, mas ainda assim a capital enfrentava desafios de invasores poderosos. They competed with one another in power, in wealth, and grandeur. One field of competition was culture. And Ptolemy wanted his city not to be only a capital of a powerful country, but a center of enlightenment, of knowledge, and of learning. Os habitantes originais de Alexandria eram cidadãos egípcios comuns, a guarda macedônia, uma grande comunidade judaica e alguns imigrantes gregos. Graças a Ptolomeu, Alexandria imediatamente começou a atrair acadêmicos influentes do mundo grego. Ptolomeu I foi um homem com grande força de vontade e inteligência, que se cercou de pessoas importantes, seja na literatura, na filosofia ou na ciência. O arquiteto Dimitrios de Phaleron ajudou Ptolomeu a planejar o novo centro. Tijolos, templos quebrados e esfinges em pedaços encontravam-se sobre a única parte inteira da instituição. Acredita-se que a biblioteca menor tenha sido construída longe da costa, do museu e da biblioteca. Onde estava localizada a estrutura principal? A biblioteca de Alexandria oferece agora mais perguntas do que respostas. One of the great mysteries of the Library of Alexandria is where was it? Nobody's sure where it was. We think it was by the water. And that's a good bet for where it is now, under the water. We also don't know what it looked like. There are no contemporary accounts that really give a description of what the library was like. So we really wonder, what did the thing look like? Did it have 2 stories? Did it have 3 stories? Was it dark? Was it well lit? There are a lot of things we don't know about the library. A biblioteca principal provavelmente foi construída perto do porto, na porção nobre do setor grego de Alexandria. Acredita-se que tenha sido próximo ao local chamado de Bruchon, ou museu. Era uma fundação real. Muitos estudiosos estavam na folha de pagamento do rei. Ptolomeu estava muito orgulhoso de sua biblioteca. There was a strong sense of obligation on the part of the Ptolemies to foster learning, which is quite remarkable in a way. It always is. When their real concerns were with power, security of the dynasty, and the problems of Egypt, which are immense. One of the things Ptolemy did was collect books, a very Greek thing to do. Collect as many books as possible
and he did it with a vengeance. Os visitantes chegavam com suas versões de textos antigos. Por vezes, asiáticos eram enviados para levar novos textos. Algumas vezes, manuscritos eram doados. Até a biblioteca de Aristóteles foi adicionada à de Alexandria. We are told also that there was a law that any traveler who set sail into the harbor of Alexandria was searched for books. Not for drugs, but for books. And if a book was found, it was taken to the library. If there was no copy of it, it was confiscated and the traveler was compensated. So they did wonderful things in order to acquire books. But the normal method of acquiring books was, of course, by purchasing them. And there were marts and markets for books. So, in this way, Alexandria acquired the largest collection of books ever existed in antiquity. Quantos pergaminhos teria a Biblioteca de Alexandria? A ideia de Ptolomeu era ter tudo o que já foi escrito no mundo grego e mais. A biblioteca secundária, Serapion, é conhecida por ter mais de 300 mil títulos. Mas com o passar dos tempos, essa coleção ficou maior. We don't know how many books there were. The best authority I know of says about 400, 500,000, which is an awfully big library by anybody's standards. But counting books is a very inexact science. Muitos manuscritos antigos não foram simplesmente guardados na Biblioteca de Alexandria, mas utilizados em pesquisas e como referência em trabalhos de estudiosos. Livros de valor incalculável foram copiados por escribas locais e trocados por outros com os comerciantes do mundo antigo. Alguns dos trabalhos mais importantes do mundo antigo teriam se perdido se não tivessem sido copiados em Alexandria. The main significance of the library and the museum at Alexandria is that it did what a great library does. It disseminates knowledge. When you go in and take a book out of the library, you're performing one of the great basic cultural functions, and the library is doing its job. Cada peça tinha de ser catalogada, talvez com referências cruzadas e guardada. Os bibliotecários deveriam ser capazes de recolocar as obras utilizadas e, ao mesmo tempo, reorganizá-las com a chegada de novos textos. Junto com os novos trabalhos vinham também novos visitantes. Estudiosos eram atraídos para Alexandria, fazendo com que a cidade aumentasse sua reputação para se tornar um centro de aprendizado e conhecimento. Herophilus estabeleceu um centro médico de estudos em Bruchiand. Antes, os médicos de Alexandria usavam corpos de animais para realizar seus estudos de anatomia. Muito antes de a anestesia ser utilizada, havia rumores de operações realizadas em seres vivos. Mas não há evidências que comprovam isso. Contudo, Herophilus foi o primeiro a praticar estudos médicos em corpos de humanos mortos. The Greeks were prohibited from doing dissection by tradition. It was prohibited to cut the human body. It was almost a sacrilege for the Greeks. But on Egyptian soil, you had the tradition of the Egyptian embalmers, who for 3,000 years had been dissecting bodies. So at the medical school in Alexandria, for the first time, physicians could practice on human cadavers. And in Greece, in Athens, for example, there were physicians who often said, I wish I had studied at Alexandria because they could do human dissection. So the library in Alexandria was, in a sense, more free than any other place, especially the medical school, and this was an important feature of it. Além de literatura e medicina, os alexandrinos também pesquisavam a matéria preferida de Ptolomeu, matemática. O fundador da geometria viveu em Alexandria. Euclides publicou um trabalho que substituiu todos os anteriores e fundou uma escola para este estudo.
The geometry you studied in grade school is, of course, from the Alexandria Library. Euclid, who codified the results of the basic theorems that others had made. And you will still see in an ordinary, everyday paperback introduction to geometry the name of one of the men who worked and studied at the library. Pouco se sabe sobre Euclides, mas há uma lenda que resiste. Quando Euclides mostrou seu novo trabalho a Ptolomeu, o rei perguntou se havia uma maneira mais fácil de se fazer geometria. Euclides respondeu que não havia meio mais fácil. Ptolomeu trabalhou incansavelmente para construir a biblioteca, mas enquanto envelhecia, ele planejava preparar seu filho para governar a terra dos faraós. E quando Ptolomeu morreu em 283 a.C., Ptolomeu II tornou-se o imperador do Egito. A grande dinastia ptolomaica continuaria por mais 300 anos, até a morte de Cleópatra. Como a dinastia ptolomaica deixaria sua marca na Biblioteca de Alexandria? Mistérios antigos. O segundo Ptolomeu completou os desejos de seu pai e de Alexandre o Grande, e a Biblioteca de Alexandria floresceu no terceiro século a.C. Ptolomeu II governou com sua irmã e durante seu reinado a biblioteca e o Museu de Alexandria cresceram e prosperaram. Foi a Era de Ouro de Alexandria. Além de expandir a biblioteca e o museu, Ptolomeu II construiu a última das 7 maravilhas do mundo antigo, um gigantesco farol na ilha de Faros. Hoje, a base da estrutura do farol está enterrada sob uma base militar islâmica moderna, a fortaleza de Tayat Bey. Na era ptolomaica, porém, os viajantes que passavam por Alexandria viram o primeiro farol arquitetonicamente projetado na história. Uma maravilhosa construção de 3 níveis com mais de 120 metros de altura. Eram necessárias enormes quantidades de combustível para acender o farol. Os antigos podem ter queimado esterco de animal para formar uma poderosa iluminação de boas-vindas de Alexandria para o mundo. Navegadores guiados pelo farol eram atraídos para a biblioteca. Quais maravilhas encontraram nos muitos pergaminhos? The history of Egypt would be typical of the kind of thing that would be in the library. Histories and records and literature would be an example of the kind of records necessary for a scholar to do research with. The difficulty was, of course, that there were 2 languages involved, Egyptian and Greek. But the basic language of the libraries was almost completely Greek, for this was a Greek ruler, a Greek court, a Greek culture imposed on the incredibly old civilization of Egypt. A biblioteca guardava todo tipo de literatura. Todos os grandes filósofos deveriam estar representados, inclusive Diógenes. Ele foi inspirado por um camponês que vivia simploriamente. Quando jovem, Diógenes deixou de usar copos para beber com as mãos. Depois, libertou-se de todas as comodidades mundanas. Ele juntou um grupo de pensadores chamados de cínicos e documentou suas visões críticas sobre a sociedade grega. Diógenes acreditava que não se poderia confiar em nenhum homem. Diz a lenda que sua vida foi uma busca sem sucesso pelo homem confiável. Ele procurava por toda parte, tentando provar sua tese cínica. A filosofia de Diógenes, o cínico,
era apenas uma fração da imensa coleção da biblioteca. The library in Alexandria was really unique in an important way. It was eclectic. They wanted everything. It wasn't just Greek culture that they were collecting. They wanted Babylonian texts, they wanted Turkish texts, they wanted everything they could get. They wanted the Hebrew Bible. Havia partes da Bíblia em Alexandria? Segundo se conta, a mais antiga tradução grega do Antigo Testamento foi escrita em Alexandria sob a tutela de Ptolomeu II. Disse que ele reuniu 70 estudiosos judeus para simultaneamente traduzir e copiar o livro das leis hebraicas. The text was in Hebrew, but in Alexandria there was a great and very large Jewish community. It seemed that that community was very quickly Hellenized, and that Hebrew was no longer comprehensible to them. So a Greek version was required, and it was made in Alexandria. Nomeado pelo número de estudiosos que o copiaram, o Septuagésimo tornou o Antigo Testamento acessível para muitas pessoas e foi a base para muitas outras traduções da Bíblia. A Bíblia e muitos outros livros eram feitos em pergaminho de papiro naquela época. O papel tinha vindo do papiro egípcio, uma planta da qual os pergaminhos eram feitos. Os papiros cresciam ao longo do rio Nilo. Os antigos prensavam os juncos úmidos lado a lado. Eles eram achatados e, quando secos, podiam ser utilizados com tinta e pena. It took a long time for a scribe to finish a book, and I don't think they looked on labor, of course, the way we do. We would go crazy trying to copy another book in longhand on papyrus, but it was a famous profession, and some scribes rose to be important people. Of course, in those days, to be able to read and write was almost magical. Astrologia e astronomia eram ciências populares mesmo antes da Biblioteca de Alexandria. Muitos dos antigos acreditavam na influência dos astros na vida cotidiana. The belief was, of course, that as above, so below. What happened in the heavens influenced what was on Earth. So astrology was part of astronomy, and astronomers were astrologers, and astrologers were astronomers. In order to predict what happened on Earth, you had to accurately observe what happened above. Em Alexandria, Aristarco foi o primeiro a perceber que a Terra girava em torno do Sol. 100 anos depois, foram demarcadas as primeiras 1000 estrelas e calculou-se a duração do ano solar com uma margem de erro de 7 minutos. The library must have been an exciting place to be at. I mean, this was the closest you had to a government grant, where you could just do what you wanted to do and be supported. In the air was the sense that study everything for its own sake and just try to put everything together for figuring out the mysteries of the universe. Enquanto os estudiosos de Alexandria desvendavam os mistérios do universo, os romanos avançavam pelo leste. Este oásis de conhecimento sobreviveria às rápidas mudanças no mundo? O último faraó. Em Alexandria, outro Ptolomeu foi coroado rei em 246 a.C. Ptolomeu III foi um conquistador. Viajou pelo mundo e retornou a Alexandria com incalculáveis tesouros roubados pelos persas 300 anos antes. Esse ato de restauração deu-lhe a alcunha de Ptolomeu III, o benfeitor. Sob seu reinado, a tradição do aprendizado cresceu por mais uma geração.
cerca de 235 a.C., a posição de chefe da biblioteca foi ocupada por Erastótenes. Mantendo a linha de pensamento tradicional, ele também foi tutor da família real. 40 anos mais tarde, Erastótenes era habilitado em muitas áreas da poesia à ciência. Eratosthenes is the first one to figure out the circumference of the Earth. Now, it's important to note, we were all taught in school that Columbus is the one who showed that the Earth was round. Educated Greeks knew that the Earth was round well before Columbus. Even in one of Socrates' dialogues, he says, when we describe the Earth, we know that it's a sphere suspended in the heavens. So it was known that the Earth was round. The question is, how big was it? Observando as projeções das sombras em Alexandria e no sul do Egito ao meio-dia do mesmo dia e calculando seu tamanho e sua relação com as distâncias entre as duas cidades, Erastótenes foi capaz de descobrir a circunferência da Terra. Ele disse que a Terra tinha aproximadamente 39.670 quilômetros, errando por pouco mais de 400 quilômetros. Um contemporâneo de Aristóteles, Arquimedes, foi um visitante de Alexandria, talvez um dos mais celebrados matemáticos da antiguidade. Arquimedes estudava pesos e medidas, o que hoje chamamos de física. Sua tese principal foi sobre um sistema de bombeamento de água que até hoje é referência. Descobrindo essa chave para a ciência moderna, Arquimedes é lembrado por sua comemoração, Eureka, que significa descobrir. Deixando Alexandria, Arquimedes retornou para sua terra, Siracusa, na Sicília, e continuou seus estudos e invenções. Quando Siracusa foi conquistada em 212 a.C., Arquimedes foi morto por soldados romanos. Disse que ele estava resolvendo um problema de matemática quando foi morto. A biblioteca de Alexandria estava florescendo. Em 250 a.C., enquanto o resto do mundo estava em conflitos por terra. Na metade do terceiro século a.C., o calendário maia era aperfeiçoado na região mexicana de Yucatán. Enquanto em Roma, o público presenciava a primeira competição de gladiadores. Em Rhodes, outra maravilha do mundo antigo foi construída. Uma estátua de 30 metros chamada Colosso. No auge de sua popularidade, muitas das mais elevadas mentes vieram para Alexandria. Mas com o tempo, o brilho da biblioteca começou a apagar. O reinado do quarto Ptolomeu marcou o início do declínio da dinastia e da biblioteca. Outros centros mundiais de conhecimento começavam a emergir. Próximo ao mar Egeu, outra biblioteca começava a competir com Alexandria em esplendor e cultura. Enquanto o poder de Roma se espalhava pelo mundo, os egípcios da dinastia ptolomaica renderam-se ao comando romano. Em 48 a.C., quando o general romano Júlio César veio ao Egito, a governante do Egito era a rainha Cleópatra, de 19 anos. Talvez ela seja a mais famosa e fabulosa dos Ptolomeus. A mitologia que cerca Cleópatra começa com sua linhagem. We often think of her as an Egyptian. No, she was a pure-blooded Greek. She was the direct descendant of that Ptolemy who was one of Alexander's field commanders. She was the undoubted pharaoh, the god queen of Egypt. She had high intellect and was quite an extraordinary person by any standards.
Cleópatra enfrentou Júlio César sem medo, embora ele tenha vindo para invadir o Egito. Assim, a rainha Cleópatra tentou conquistar o coração de César. Quando se encontraram pela primeira vez, acredita-se que ela apareceu nua em sua frente e desarmou o conquistador romano com seu charme e sua lábia. Mas além de sua natureza sedutora, Cleópatra possuía admirável habilidade militar e aguçada inteligência. The important thing is that Cleopatra was really an intellectual. Of all the Ptolemies, Cleopatra was the only one who could speak Egyptian. It was known that she could greet the people who came to her court in their own languages, and probably when Caesar came and when Antony came, she could talk to them in Latin. So Cleopatra would have had an active interest in the library, almost certainly, as an intellectual. There are even traditions that Cleopatra wrote works which might have been in the library. Durante o reinado de Cleópatra, podemos conseguir as primeiras pistas para o início da destruição da Biblioteca de Alexandria. Quando Cleópatra lutou pelo poder do Egito contra seu irmão, César estava a seu lado e se viu envolto em uma guerra civil em Alexandria. A marinha de César não era páreo para a de Alexandria, e logo ele se viu encurralado no porto. Caesar found himself encircled, resorted to the use of fire, and he set fire in the enemy's ships. The fire destroyed ships at sea and in the docks. And here the account of Caesar himself stops. A century later, we have more details that the fire was not limited to the ships, but extended to the closer parts of the city, near to the harbor. And Plutarch, who knew Alexandria very well, and who visited Alexandria, says that the fire extended from the docks to the great library of Alexandria. De acordo com o antigo historiador Plutarco, a biblioteca foi acidentalmente destruída pelo fogo que se espalhou no porto. Mas alguns historiadores modernos acreditam que o fogo destruiu apenas algumas partes da biblioteca que continham pergaminhos. Teria a Biblioteca de Alexandria se reerguido das cinzas e continuado com sua tradição de ensino? Após a morte de César em 44 a.C., seu sucessor, Marco Antônio, ofereceu a Cleópatra milhares de livros de uma biblioteca rival. Esta oferta talvez tenha sido para suprir os livros queimados por César. Marco Antônio, como seu antecessor, apoiou Cleópatra contra seus opositores em Alexandria. Mas em 31 a.C., os dois foram derrotados. Marco Antônio se suicidou e Cleópatra mais tarde também o fez. Diz a lenda que ela deixou uma cobra morder seu seio e logo depois sucumbiu ao seu veneno e morreu. O mais provável é que ela tenha bebido veneno e por isso morrido. Não importa a causa. Com a morte de Cleópatra, encerrou-se a dinastia dos Ptolomeus, fundadora da Biblioteca de Alexandria em 30 a.C. Se a guerra civil e o fim da dinastia não destruíram a biblioteca, o que destruiu? Com o fim da dinastia ptolomaica em 30 a.C., Alexandria tornou-se capital de uma província romana fundada pelo sobrinho neto de Júlio César, Augusto César, primeiro imperador romano. Nesta época, Alexandria era lar de mais de 300 mil pessoas. A cidade sentiu o renascimento do poder que havia faltado na última metade do século, mas sob influência romana, a biblioteca não floresceu como no passado.
The Romans had a different concept of learning than the Greeks. They weren't into it for its own intellectual enterprise, for the sensuousness of just pure learning, of pure reason. So the Romans, when they come in, they love the trappings, they like being mummified, they love the idea of immortality, but supporting the library is another thing. Mas a biblioteca continuou a produzir estudiosos? Cláudio Ptolomeu, um romano de ascendência grega, nasceu próximo ao fim do século I depois de Cristo. Ele foi educado na biblioteca e publicou livros de geografia mundial e ciência. Usando os estudos de Hiparco, Cláudio escreveu livros de astronomia e astrologia. Ele promoveu a ideia de que a Terra era o centro do sistema solar, que ficou conhecido como Sistema Ptolomaico de Astronomia e foi utilizado até o século XVI. I know that I am mortal and ephemeral, but when I scan the circling spirals of the stars, no longer do I touch Earth with my feet, but sit with Zeus himself and take my fill of the ambrosial food of the gods. Claudius Ptolemy. Cláudio viveu durante um período de relativa paz no Império Romano. Mas em 200 depois de Cristo, Alexandria enfrentou um ataque e foi invadida. Os grandes tempos de conhecimento e aprendizado haviam passado para sempre. A história do que causou a destruição total da biblioteca pode ter se perdido no tempo. Descrições de fontes diferentes não coincidem entre si e com historiadores modernos. O assunto ainda é controverso. No ano 400 da Era Cristã, o paganismo se tornara ilegal e o cristianismo se tornara a religião oficial do Império Romano. O imperador Teodósio mandou destruir qualquer monumento ou templo que não reverenciasse o cristianismo. Estudiosos pagãos foram mortos nas ruas. Durante um tempo de constante confrontação étnica, a biblioteca poderia ter sido destruída por cristãos. Em 616, Alexandria foi invadida e os persas conquistaram o Egito. No mesmo século, conquistadores árabes chegaram à terra dos faraós. Foi aí que a biblioteca foi finalmente destruída? I think most people today who study the problem would say that the real destruction came when the great Muslim army crossed the Delta, took and sacked the city. Alexandria foi rendida pelos árabes, que decretaram que se houvesse qualquer livro na biblioteca que contradissesse a fé islâmica, ele seria destruído. E se eles apoiassem a fé, eram desnecessários e seriam destruídos. De qualquer modo, diz a lenda que os árabes ordenaram que todos os livros da biblioteca fossem queimados. Todas as histórias sobre o declínio e destruição de Alexandria podem ser reunidas e serem verdadeiras. Talvez a grande instituição tenha caído aos poucos. César ateando fogo, falta de verbas, revolução cristã, invasão islâmica e, finalmente, o clima da cidade portuária, contribuindo para a perda da maior coleção de livros e pergaminhos da antiguidade. Qualquer coisa que tenha sobrado se desintegrou. Talvez o mais importante não seja saber como a biblioteca desapareceu, mas que ela existiu. I think the wonderful thing about the Library of Alexandria is that they did it, that the Ptolemies were willing to support this group of scholars that didn't do anything for the Greek economy. They didn't bring in money. They didn't make any contribution to
the Ptolemies' lifestyle, but they still supported it. It was a sense of learning for its own sake, and that's wonderful. O legado da Biblioteca de Alexandria é nossa base moderna de pesquisa. Foi lá que há 2000 anos, estudiosos reuniram-se com as maiores mentes do mundo para desvendar os mistérios do mundo antigo. O legado de Alexandria está em nosso conhecimento moderno.